Olá, meus queridos irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa EBD Ponto a Ponto. Neste primeiro vídeo, trataremos sobre o primeiro bloco da lição de número 5, que tem por título O Livro de Esté. As lições anteriores nós discorremos sobre a moabita chamada Ruth, a mulher que veio da terra de Moabe, se alojou em Belém, casou, teve filhos e entrou para a genealogia de Jesus Cristo. Agora nós estaremos dando um salto no tempo, um salto na história. Passaremos de uma camponesa, de uma mulher que trabalhava no campo, para o palácio. Também daremos um pulo de Belém para Suzã. Trataremos sobre a judia chamada Esté. Saímos de uma moabita para falarmos de uma judia. Mas observe que essas duas mulheres deixaram um legado, cada uma na sua história, cada uma no seu tempo. Isso me faz entender que Deus tem as pessoas certas para os tempos certos. Não queira o tempo de ninguém, não queira tomar o lugar de ninguém. Deus usa cada pessoa no seu tempo. É importante que a gente entenda isso. Quando João Batista começou pregando no deserto da Judeia, alguém começou a falar para ele sobre Jesus. E ele disse, João disse, importa que ele cresça e eu diminua. O que João estava dizendo é que, na verdade, o tempo dele já havia chegado ao fim. E agora era o tempo de Jesus aparecer no cenário e pregar o evangelho do reino. Entenda que cada um de nós temos o nosso tempo. Josué capítulo 1, Deus disse para Josué: meu servo Moisés é morto, levanta-te, pois eu te usarei para levar este povo à terra prometida. Então, cada um tem o seu tempo dentro da história, dentro do plano e da providência divina. Nós vamos estar estudando essa mulher extraordinária por nome de Esté. É claro que ela não substitui Ruth. Cada uma teve a sua contribuição na história, cada um teve a sua contribuição no tempo. Isso é magnífico, como o Deus soberano que rege a história, ele usa cada pessoa dentro do seu tempo. Muito bem, nós trataremos sobre o primeiro ponto, mas antes disso, eu gostaria de ler com você o nosso texto áureo, que diz: porque se de todo te calares, neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, para tal tempo como este, chegaste a este reino. Esté, capítulo 4, versículo 14. Verdade prática. A perfeita vontade de Deus é nos guiar por caminhos que levem ao cumprimento de seus eternos propósitos. Entendamos que Deus tem os seus propósitos, e esses propósitos de Deus já foram pré-estabelecidos. Agora Deus faz com que os seus propósitos se concretizem, isto é, agindo na história, intervindo na história, Deus faz com que os seus propósitos se cumpram e nada foge do seu controle, nada foge das suas mãos. É isso que nós estaremos aprendendo nas demais lições que estudaremos. E no livro de Esté, nós temos algo surpreendente. É bem verdade que no livro de Esté, nós não encontramos o nome de Deus, mas nós vemos o agir de Deus, nós vemos a providência de Deus, nós vemos a mão de Deus.
Então isso é importante, que a gente entenda que, embora não apareça o nome de Deus, contudo, isso não exclui o seu agir e a sua mão poderosa. Isso acontece conosco. Deus não precisa se revelar a nós para nós vermos o seu agir, para nós vermos o seu mover, por meio dos acontecimentos, por meio dos livramentos, por meio daquilo que nós pensávamos que era impossível e se torna possível. Tudo isto mostra o agir de Deus, mostra o poder de Deus. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, ele diz que o que Deus se pode conhecer está revelado na criação, está revelado em tudo que ele criou. Portanto, eu não preciso ver a Deus para entender que ele existe. Apenas olhando para a natureza, eu sei que ali tem a mão de Deus, tem a mão do Criador e tem a sua mão sustentando tudo, porque a sua palavra diz que ele sustenta tudo pela força do seu poder. Então, o livro de Esther, você não vai encontrar o nome de Deus. É o único livro em que não aparece o nome de Deus. Contudo, isso não exclui o seu agir e o seu poder. O livro de Esther, ele tem uma diferença, ou várias diferenças, do livro de Ruth. O livro de Ruth é mais dialógico. Você vai ver muito diálogo entre, por exemplo, Ruth, Noemi, Boaz. Mas aqui no livro de Esther, você vai ver o narrador narrando a história. Então se percebe mais a voz do narrador. Isso é um ponto interessante. Por isso que você vai ver muitas vezes o narrador narrando os acontecimentos, narrando os lugares, os episódios. Porque na verdade trata-se de uma diferença, é uma das diferenças do livro de Ruth para o livro de Esther. Quando se lê o livro de Esther, você não tem a identificação do seu autor. Você não sabe quem escreveu este livro. Alguns vão dizer que foi um judeu que viveu neste período. Outros atribuem a Mardoqueu, que é um dos personagens deste livro. Não se sabe quem foi o autor. Contudo, nós sabemos que esse livro é inspirado por Deus. Este livro, ele faz parte da terceira seção da Bíblia hebraica. Fazem parte do Ketuvim. E ele está precisamente localizado ali nos Megilot, que são os 5 livros festais usados para as festas. Ele se encontra junto ali com mais 4 livros. É importante a gente saber disso. E na nossa Bíblia cristã, na Bíblia pentecostal, nós vamos encontrar esses livros também no Antigo Testamento, pertencendo a livros históricos. É isso que nós aprendemos acerca deste livro, do livro de Esther. Então observe que o livro de Esther, ele vai ser narrado dentro de um tempo. Há um tempo para você localizar a história de Esther. Você tem ali o fim do exílio. Você vai ver que o povo de Israel, eles se encontram agora na Babilônia. E quem não conhece a história antes do exílio, pode não entender como é que nós saímos de Belém após a história de Ruth e agora já estamos em Babilônia, com o rei Assuero, com outras pessoas que não aparecem no livro de Ruth. Então é bom a gente se localizar dentro do tempo e dentro da história. Neste livro você tem 5 principais personagens. Você tem Assuero, que é o rei. Você tem Vasti, que é a rainha. Você vai ter também Mardoqueu. Você tem Esther, que é a judia, a moça judia, que se tornou rainha. E Amã, esse é o nome do homem que tentou matar os filhos de Israel. Amã. Então, neste primeiro bloco, nós ficamos apenas com essas informações básicas, mas precisas, sobre o livro de Esther. Eu convido você a assistir o segundo vídeo, onde tratamos do segundo ponto.
Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.